Clara olhava pela janela. Chuva. Sempre a mesma chuva cinzenta de São Paulo. Como sua vida. Casada há 10 anos com Eduardo, a chama da paixão havia se apagado. Restavam apenas as brasas da rotina. Eduardo chegou em casa tarde, como sempre. Um beijo automático na testa de Clara. Jantar silencioso. A televisão como única companhia. No quarto, Eduardo dormiu em minutos. Clara pegou o celular. Uma mensagem de Lucas, um colega de trabalho, iluminou a tela, lembrando do seu sorriso. Boa noite, Clara. Um sorriso escapou de seus lábios. As semanas se passaram. Clara e Lucas se aproximavam cada vez mais. Almoços se tornaram jantares. Conversas se tornaram confidências. Eduardo, alheio a tudo, continuava imerso em seu trabalho. Não percebia o distanciamento de Clara, nem a tristeza que escondia atrás de um sorriso forçado. Uma noite, a empresa organizou um jantar. Clara e Lucas se encontraram no salão, ambos acompanhados de seus cônjuges. Seus olhares se cruzaram. A atração era inegável. Durante o jantar, Clara mal conseguia tirar os olhos de Lucas. Ele também a procurava com o olhar. Em um momento de descuido, seus dedos se tocaram ao pegar uma taça de vinho. Uma corrente elétrica percorreu seus corpos. Após o jantar, Clara e Lucas se despediram com um aperto de mão formal. Mas a chama da paixão, uma vez acesa, não se apaga facilmente. Clara saiu para tomar um ar. A chuva caía fina. De repente, sentiu uma mão em seu braço. Era Lucas. Não consigo te esquecer, ele sussurrou. Clara tentou resistir, mas era tarde demais. Seus lábios se encontraram em um beijo arrebatador. A chuva lavava seus corpos, enquanto seus corações batiam no ritmo da paixão proibida. Quando a chuva passou, Clara se afastou de Lucas. Sentia-se confusa, culpada, mas ao mesmo tempo incrivelmente viva. Preciso ir, ela disse com a voz embargada. Clara chegou em casa e encontrou Eduardo dormindo. Olhou para ele, o homem com quem havia dividido uma vida, e sentiu um aperto no peito. A culpa a corroía por dentro. O que havia feito? Como pôde trair a confiança de Eduardo? Mas ao mesmo tempo, não conseguia esquecer o beijo de Lucas, a sensação de estar viva novamente. Decidida a colocar um fim naquela situação, Clara ligou para Lucas no dia seguinte. Não podemos mais nos ver, disse com a voz firme. Lucas tentou argumentar, mas Clara foi irredutível. Desligou o telefone e sentiu um vazio imenso tomar conta de si. Tinha feito a coisa certa, mas a que custo? Os dias se arrastavam. Clara se esforçava para se concentrar no trabalho, para ser a esposa perfeita que sempre fora. Mas a culpa e a tristeza a acompanhavam como sombras. Eduardo finalmente percebeu que algo estava errado. Clara estava distante, aérea. Tentou conversar com ela, mas Clara se esquivava, dizendo que estava cansada do trabalho. Sei que não tenho te dado atenção. Que tal a gente sair para jantar? Só nós dois. Preocupado, Eduardo decidiu preparar uma surpresa para Clara. Chegou em casa mais cedo, com um buquê de flores e um sorriso culpado. Clara aceitou o convite, mas seu coração estava pesado. O gesto de Eduardo, embora bem intencionado, parecia vazio, tardio. O destino, porém, tinha outros planos. Clara não sabia o que estava por vir. No dia seguinte, Clara foi a um café perto do trabalho. Era um lugar que ela frequentava regularmente.
Enquanto esperava na fila, ouviu uma voz familiar que a fez congelar. Clara? Era Lucas, seu antigo colega de faculdade. Ele estava acompanhado de alguns colegas de trabalho, todos rindo e conversando animadamente. Clara sentiu o sangue gelar em suas veias. O encontro era inevitável e ela não estava preparada. Com o coração batendo forte, Clara se virou para cumprimentar Lucas, tentando manter a compostura. Ele sorriu, mas Clara percebeu a sombra de tristeza em seus olhos, algo que ela não esperava. Trocaram algumas palavras educadas, mas a tensão era palpável, quase sufocante. Clara mal conseguia disfarçar o nervosismo, suas mãos tremiam levemente. Para seu alívio, Lucas se despediu rapidamente e saiu com seus colegas. Clara suspirou, aliviada, mas ainda inquieta. Mas não percebeu que alguém a observava de longe. Alguém que estava atento a cada movimento. Alguém que conhecia muito bem o segredo que ela escondia. Um segredo que poderia mudar tudo. Eduardo havia saído do escritório mais cedo naquele dia. Ele estava ansioso, com a mente cheia de pensamentos. Precisava comprar um presente para Clara, queria se desculpar por sua ausência constante e mostrar que ainda se importava. Enquanto caminhava pela rua, viu Clara entrando em um café. Seu coração acelerou ao vê-la. Resolveu fazer uma surpresa para ela, imaginando o sorriso em seu rosto. Entrou no café e a viu conversando com um homem. Sentiu um frio na espinha. Um homem que ele reconheceu na hora. Lucas, o colega de trabalho de Clara. Eles pareciam íntimos. Eduardo sentiu uma pontada de ciúme e insegurança. O que estava acontecendo? Por que Clara não havia lhe contado que encontraria Lucas? Será que havia algo mais entre eles? Aproximou-se deles, querendo ouvir a conversa, seu coração batendo forte. Foi então que ouviu Clara dizer: "Foi um erro, Lucas." Sua voz estava cheia de tristeza. "Não podemos mais nos ver." As palavras ecoaram na mente de Eduardo. O mundo de Eduardo desabou. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Todas as peças se encaixaram em sua mente. A verdade estava clara agora. As noites que Clara passava em claro, o distanciamento, a tristeza em seu olhar, tudo fazia sentido agora. Clara chegou em casa e encontrou Eduardo sentado no sofá, com o olhar fixo em um ponto indefinido. Ele parecia diferente, mais velho, mais abatido. Eduardo, você está bem? Perguntou Clara com a voz hesitante. Eduardo se levantou e se virou para ela. Seus olhos estavam vermelhos, cheios de mágoa. Então era isso? Era ele? Clara sentiu o sangue gelar em suas veias. Do que você está falando? Perguntou tentando manter a calma. Não se faça de inocente. Eu vi vocês dois no café. Vi como se olhavam, ouvi o que você disse. Clara tentou explicar, dizer que tudo não passava de um mal-entendido. Mas as palavras não saíam de sua boca. A verdade era como um nó em sua garganta, sufocando-a. Eduardo se aproximou dela, o rosto banhado em lágrimas. Por que, Clara? O que eu fiz para merecer isso? Perguntou com a voz embargada. Clara não tinha resposta. Sentia-se dilacerada pela culpa, pelo remorso. Havia destruído seu casamento, sua vida, por um momento de fraqueza. Eduardo a olhou nos olhos, o amor que antes brilhava em seu olhar agora substituído por uma profunda dor. Acabou, Clara. Não consigo mais olhar para você sem sentir essa dor insuportável. Eduardo pegou sua mala e, sem dizer mais nada, saiu do apartamento. O som da porta se fechando ecoou pelo corredor vazio, marcando o fim de uma era. Clara ficou parada, imóvel, observando-o partir. Seus olhos fixos na porta, como se esperasse que ele voltasse a qualquer momento. Sentia como se o chão tivesse se aberto sob seus pés, engolindo todas as suas esperanças e sonhos. As lágrimas rolavam livremente por seu rosto, misturando-se com o gosto amargo do arrependimento. Cada gota era um reflexo de suas escolhas e erros. Havia perdido tudo: seu marido, seu lar,
sua felicidade. E por quê? Perguntava-se repetidamente, buscando uma resposta que nunca vinha. Clara se ajoelhou no chão, abraçando-se, tentando em vão conter os soluços que sacudiam seu corpo. A dor era insuportável, uma ferida aberta que não cicatrizava. Estava sozinha, perdida em um mar de dor e culpa. A solidão era sua única companhia naquele momento sombrio. Lá fora, a chuva caía sem cessar, como se o céu estivesse chorando junto com ela. Cada gota de chuva parecia ecoar sua tristeza. Mas em meio à tempestade, um raio de sol timidamente rompia as nuvens, como uma promessa de que, mesmo após a pior das tormentas, a vida sempre encontra um jeito de recomeçar. Era um sinal de esperança, um lembrete de que novos começos são possíveis.